Estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. E hoje eu gostaria de estar conversando com vocês, falando sobre textos da Bíblia que falem sobre a onipresença e onipotência do nosso Deus. Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque eu de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram escondidos quando no oculto fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Eu gosto muito desse salmo, né, que ele fala sobre a onipresença de Deus nas nossas vidas. O que significa onipresença? Significa que Deus está em todos os lugares. Ele está conosco através do seu Espírito Santo, onde quer que estejamos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, então ele está sempre presente ao nosso lado. O reconhecimento dessa grandeza de Deus, incluindo a sua onipresença e a sua onipotência, produz uma grande fé e um elevado louvor dentro de nós. E é isso que nós vamos fazer agora. Louvar e engrandecer o nome do Senhor com o hino Asas da Alva, que fala justamente sobre esse Salmo 139. Vamos ouvir? Senhor, Tu me sondaste, me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do Teu Espírito? E pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão e a noite
ao redor. As trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como o dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, louvarei, eu te louvarei, Senhor. Oh, Pai, te louvarei, ó Senhor. Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. E se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Chegamos agora a um momento muito importante também do nosso programa. É onde nós podemos ouvir a palavra do Senhor através de outras pessoas, muitas delas que a gente já não vê há muito tempo, a gente não tem convivido, que já foram membros da nossa igreja, outros que são membros, mas hoje a gente tem uma presença também muito especial, que é a Maristela. Maristela Sanches, que é sobrinha da Dona Eunice, irmã da Márcia, ela é irmã do pastor Mauro, que nos falou no dia do idoso, no dia 4 de outubro, e tem muito tempo que eu não vejo Maristela. Ela está em São Paulo, mas é uma pessoa muito querida nos nossos corações, e hoje ela vai estar trazendo para nós um recado da parte de Deus. Vamos ouvir, vamos meditar e deixar os nossos ouvidos e corações e mente abertos para ouvir o que Deus tem para nós nesse momento. Apesar de te conhecer e fazer tua vontade, penso que estou sozinho, quanto sobrenatural. Meu coração
23 de novembro, né? Em dezembro, mesmo com esse distanciamento, a gente vai seguir com as nossas programações em comemorações ao dia de Natal. E eu gostaria de avisar, comunicar a vocês que nós não vamos deixar de participar desse ano do Natal da nossa igreja. Eu gostaria de convocar a cada um de vocês. Nós vamos ter um culto numa quarta-feira, dia 23 de dezembro, e eu gostaria que nós pudéssemos estar louvando ao Senhor, cantando O Natal é Tempo de Amar, um hino que nós cantamos no ano passado, e esse ano nós queremos participar do culto de Natal também cantando esse hino. Se alguns dos irmãos puderem estar presentes ao culto neste ano, no dia 23, nós vamos estar ali louvando ao Senhor com todo o distanciamento, com todas as normas de segurança, como tem acontecido em todos os nossos cultos. Eu vou estar passando para vocês o kit da música novamente, para que vocês possam estar ensaiando nas suas casas e a gente possa, quem sabe, através do Zoom, estarmos ensaiando, né? Já que a gente não pode estar muito presencialmente para fazer isso, né? Mas como já é uma música que todos nós conhecemos bem, eu acho que vai ficar mais fácil de nós ensaiarmos em casa e cantarmos no culto de Natal do dia 23 de 12. Eu gostaria que você ficasse ligado, ficasse sempre atento às nossas informações. Nosso grupo está bem movimentado, né? Nosso grupo de WhatsApp, né? E é através dele que a gente tem notícias de vocês, é através deles que a gente recebe seus pedidos de oração, de agradecimento. E eu quero agradecer a vocês por toda essa interação e pedir que vocês continuem orando uns pelos outros. Né, nós temos a Dodô, que está se recuperando bem, né, da sua cirurgia. Nós temos a Marli, que nos comunicou que está com coronavírus. Nós temos orado por ela. Nós oramos pela Bia, netinha da Eunéia, que foi hospitalizada no final da semana, mas que já está bem, e outros membros do nosso grupo, da nossa igreja, da nossa terceira idade da igreja. Continue postando seus pedidos, pedindo orações e agradecimentos também, que nós estamos aqui para isso, né? Para estarmos inteirados uns com os outros e unidos, mesmo que à distância. Mas nós vamos seguir o nosso programa. Eu queria ler para vocês Jeremias 23, versículo 24, ainda sobre a onipresença e onipotência de Deus. Diz o seguinte: ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veria, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Mais uma vez, Deus está aqui dizendo que Ele é onipotente, que Ele é onipresente e que está sempre presente ao nosso lado em todos os momentos difíceis, momentos alegres. Ele está sempre ao nosso lado. Nós vamos ouvir também mais uma mensagem musical falando também sobre isso, sobre a onipresença de Deus nas nossas vidas, que é onde a gente encontra o nosso abrigo, o nosso esconderijo, que é nos braços do Senhor. Quem vai estar louvando nesse momento é o Grupo Integração, onde o irmão Valdir fez parte e hoje em dia o Fabrício, seu filho, faz parte também. Vamos louvar a Deus com eles também nesse momento? Boa tarde, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Mesquita. Se alguém não me conhece, eu vou dizer o meu nome e aí vocês com certeza me reconhecerão, né? Maristela Massacesse Sanches da Silva. Isso mesmo, Maristela, filha da irmã Célia e do irmão Estélio, ambos de saudosa memória. Quando Joenice me convidou para esse momento tão especial para estar com os irmãos, eu fiquei assim imensamente grata, porque é um ministério fantástico, esse ministério da terceira idade. E eu gostaria de, nessa tarde, pensar com os irmãos que mesmo quando estamos já nessa fase de melhor idade, terceira idade, idade de ouro, mas que já estamos passando
daqueles anos que a palavra de Deus nos diz que são cansaço e enfado, mas nós precisamos ter esperança. E é sobre esperança que eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, nessa tarde. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Isso, no capítulo 4. O Evangelho de João, no capítulo 4, nos narra uma história real de Jesus encontrando-se com aquela mulher samaritana. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou ler alguns versículos que tem a ver com a esperança, que mesmo quando já estamos achando que não temos nada a fazer, que não temos nada a realizar, Deus vem nos dizer na sua palavra que nós precisamos ter esperança para ainda realizarmos muitas coisas. Nesse capítulo 4 de João, eu quero destacar com vocês, em primeiro lugar, os versos 6 e 7. A palavra de Deus diz: havia ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era o meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e lhe disse Jesus: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido até a cidade comprar alimento e Jesus estava já sem esperança, porque como é que ele ia ter água sem ele ter alguma coisa para tirar a água dali do poço? E o que chama atenção para a gente aqui nessa passagem, nesse momento de Jesus, é que esperança tem muito a ver com água. Nós, os moradores de São Paulo, vivemos clamando por chuva, porque os nossos rios e reservatórios nunca são suficientes para abastecer toda essa cidade, esse município de São Paulo e grande São Paulo, no meu caso que moro em Guarulhos, e a gente fica sempre esperando por chuvas boas que encham a Cantareira, a Guarapiranga. Para quê? Para que o paulista, o paulistano tenha água. Isso tem a nos ensinar com Jesus naquele momento. A hora sexta, meio-dia. A minha vovó Zilda dizia sempre assim: quando vocês quiserem saber o horário no verão, olha para o céu. Se o sol estiver no meio do céu, é meio-dia. Mas no Rio de Janeiro, eu não sinto esse suavizar. O sol é quente quase que 24 horas, ele só não é quente à noite. Mas, como dizem alguns, às vezes está um sol de rachar o coco, e é meio-dia que o sol é mais quente. E Jesus está ali com aquela mulher. Eu imagino a sensação de calor que Jesus sentia naquela hora. Aquele suor, aquele mal-estar, o corpo de Jesus devia estar assim pegajoso. E a sua garganta deveria estar muito seca. E ele chega ali naquele poço, que depois eu quero que os irmãos leiam todo esse capítulo, ele tem muito a nos ensinar. E aí Jesus disse: olha, dá-me de beber. E ela disse: mas você é um judeu e falando comigo, uma samaritana? Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Mas Jesus disse para ela assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, com certeza ele te daria a água da vida. O que nós precisamos pensar, meus queridos, é que o sol do meio-dia é um símbolo de calor, ou seja, uma necessidade nossa de mantermos viva a esperança que é Jesus Cristo em nós. Independente da idade que estivermos, das atividades que exerçamos, nós precisamos manter viva a nossa esperança naquele que é a fonte de água viva. Eu quero refletir com os irmãos de que quais são as situações que têm te tornado sem esperança. 2020 tem sido para nós um ano meio que sem esperança. Mas precisamos manter a esperança no dono da esperança, que é o Senhor Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. Ele, o salmista, diz lá no Salmo 23, é ele quem refrigera a minha alma. Quando nós estamos sem esperança,
nós precisamos lembrar que Jesus é a nossa esperança. Ele, naquele momento, ele diz para aquela mulher: olha, se você prestar atenção, você está diante da solução dos seus problemas. Mas aquela mulher não reconhece. E ele diz para ela: olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Quem beber da água que eu der, jamais terá sede. E ela então fica confusa, como está ali nos versos 13 e 14. E no verso 15, ele apresenta para ela essa fonte que jorra água viva. E ela diz para ele: olha, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir aqui buscá-la. Aí Jesus diz assim para ela: mas vai lá, chama o teu marido. Jesus toca na ferida daquela mulher. E aí eu pergunto para você nessa tarde: qual é a sua ferida? Aonde na sua vida você precisa ter esperança? Qual tem sido o cansaço da sua alma para que Jesus possa te dar o alívio? Para um coração sem esperança, só Jesus é a esperança. Jesus é a água viva para o calor das dificuldades que enfrentamos e lutamos. Só Jesus é a sombra que protege do sol. O refrigério que Jesus Cristo nos traz pode ser traduzido em nós como uma paz genuína que só pode ser experimentada através da fé. Eu quero contar para você uma historinha que eu conheço há muito tempo. Ela chama-se A Outra Janela. A menina, debruçada na janela, trazia nos olhos grossas lágrimas e o peito oprimido pelo sentimento de dor causado pela morte do seu cãozinho de estimação. Com pesar, ela observava atenta ao jardineiro a enterrar o corpo do amigo de tantas brincadeiras. A cada pá de terra jogada sobre o animal, sentia como se a sua felicidade estivesse sendo soterrada também. O avô, que observava a neta, aproximou-se e a envolveu em um abraço e falou-lhe com serenidade: triste a cena, não é verdade? A netinha ficou ainda mais triste e as lágrimas rolaram em abundância. No entanto, o avô, que desejava confortá-la, chamou-lhe a atenção para outra realidade. Tomou-lhe pela mão e a conduziu para uma janela opostamente localizada na ampla sala. Abriu as cortinas e permitiu-a que visse o jardim florido à sua frente e lhe perguntou carinhosamente: está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você me ajudou a plantá-lo? Foi em um dia de sol como hoje que nós dois o plantamos. Era apenas um galho cheio de espinhos e hoje veja como está lindo, carregado de flores perfumadas e botões como promessa de novas rosas. A menina enxugou as lágrimas que ainda teimavam em permanecer em suas faces e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre uma e outras das tantas rosas de variadas cores que enfeitavam o jardim. Veja, minha filha, a vida sempre nos oferece várias janelas, falou-lhe o seu avô com todo afeto. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, voltamos-nos para outra e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Tantos são os momentos da nossa existência, tantas oportunidades de aprendizado que nos visitam no dia a dia, que não vale a pena sofrer diante de quadros que não podemos alterar. São experiências valiosas da vida e eu tenho certeza que cada uma de vocês tem aí na sua memória, na sua cabecinha, histórias marcantes, histórias que nos dão muitas lições na vida. O que nós precisamos lembrar é que no meio dessas lições nós não podemos perder a confiança em Deus. A nossa visão do mundo ela é muito limitada.
Mas Deus tem sempre objetivos nobres e uma proposta de felicidade para nos aguardar após cada dificuldade superada. Se hoje você está a observar um quadro desolador e triste, lembre-se que existem outras janelas, com paisagens repletas de promessas de melhores dias. Não se permita contemplar a janela da desvalorização, a janela da dor. Aproveite a lição e siga em frente com ânimo e disposição. Agindo assim, o gosto amargo do sofrimento logo cede lugar ao sabor agradável de viver e saber que Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Aquela mulher estava ali com Jesus à beira daquele poço, sem esperança. E Jesus diz para ela: olha, você não precisa viver sem esperança. Você precisa conhecer aquele que te oferece a água da vida. O meio-dia daquela mulher, o calorão de rachar o coco, era a sua situação familiar. E Jesus cura aquela mulher quando ele diz para ela: olha, eu sei, você já teve 5 e o que agora tem ainda não é seu. Mas ir ao poço ao meio-dia era a representação de que Jesus está sempre ao nosso redor, cuidando de cada um de nós. O refrigério de Jesus Cristo para nós ao meio-dia é que Ele é o nosso bom pastor. O poço de Jacó estava ali, Jesus estava cansado, mesmo assim Ele trata daquela mulher porque Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso refrigério. Para um coração sedento, Ele é a água viva. Para o calor do meio-dia, Ele é a sombra que nos protege do sol. E Ele vem dizer para nós que Ele é a esperança. Que é a esperança que precisamos ter só em Jesus Cristo. Porque todo o peso do nosso pecado foi substituído pela leveza do seu perdão ao derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário. A agitação desesperada de uma alma que buscava resposta se transformou em quietude de espírito. A alegria incalculável daquela mulher faz com que ela saia para chamar outras pessoas para ouvir Jesus. Eu não sei o que você tem vivido, mas eu tenho certeza que cada um de nós, em algum momento, fica sem esperança. Volte o seu olhar para a cruz, olhe para Jesus. Jesus é a água viva e Jesus é a esperança para cada um de nós. Eu quero concluir lendo para você um texto muito reflexivo, que nos diz assim: se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira até que pétala por pétala, tranquilas, vividas, se entregam ao vento. Mas a gente não sabe adivinhar, a gente não sabe por quanto tempo estará enfeitando o jardim e tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos. Cuidamos pouco de nós e dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosos. Perdemos dias, às vezes anos, lamentando. Nos calamos quando deveríamos falar. Falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. Não damos o abraço que tanto nossa alma pede, porque algo em nós impede essa aproximação. Não damos um beijo carinhoso porque não estamos acostumados com isso. E não dizemos que gostamos porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. Passa a noite, chega o dia, o sol nasce, adormece e continuamos os mesmos fechados em nós. Reclamamos do que não temos ou achamos que não temos suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós mesmos. Costumamos comparar nossa vida com as daquele que possui mais que a gente. E se experimentássemos
comparar com aqueles que possuem menos. Isso faria uma grande diferença. E o tempo passa. Passamos pela vida, não vivemos. Sobrevivemos porque não sabemos fazer outra coisa. Até que inesperadamente acordamos e olhamos para trás. E então nos perguntamos, e agora? Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa. De dar o abraço amigo, de dizer uma palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos. Nunca se é velho demais ou jovem demais para amar. Dizer uma palavra gentil ou fazer um gesto carinhoso. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-se para Deus e agradecer pela vida que, mesmo passageira, ainda está em nós. Pense nisso. Quando no caminho da vida o fardo for pesado e tivermos dificuldades para continuar, vamos recordar que nós temos alguém sempre pronto a ser a nossa esperança, a ser a nossa água viva que mata a nossa sede, principalmente a nossa sede espiritual. Vamos lembrar que nós temos um conselheiro presente, forte, Senhor Jesus Cristo. Ele pode tirar de sobre nós toda a carga. Ele pode tirar de sobre nós toda a dor, toda a frustração e todo o fracasso. Ele nos alivia e Ele nos enche de esperança. Ninguém pode nos ajudar tanto como esse amigo Jesus Cristo. Meus queridos, Deus nos abençoe e Deus nos ajude a lembrarmos de que realmente a nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, Deus os cuide de vocês, Deus os ajude nas suas dificuldades e lembre-se disso, Jesus Cristo é o nosso companheiro fiel 24 horas. Eu quero aproveitar para, mesmo que atrasadinha, transmitir um parabéns muito especial para a tia Eunice. Tia Eunice completou 80 anos com todo aquele vigor e com toda aquela garra que só ela tem. Tia Eunice, Deus te abençoe e te conceda anos que Ele achar necessário para a sua vida, mas que sejam anos de refrigério, anos de alegria, anos de certeza de que a sua esperança está firmada nele. Um beijo para todos vocês. Joanice, muito obrigada pela oportunidade e vai um abraço apertadão aqui do estado de São Paulo para os meus queridos irmãos da minha primeira igreja batista de Mesquita. Deus cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor.
Querido Deus, te agradecemos pela sua fidelidade e onisciência em nossas vidas. Renova-nos o ânimo para que continuemos suportando a pressão do dia a dia. Ajude-nos a semear com amor e abundância, crendo com muita fé que a colheita chegará. Faça de nós servos dispostos em tempos de força e em tempos de fraqueza. Obrigado pela vida da Maristela, da sua família, que o Senhor possa continuar abençoando sua vida e seu ministério. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Mesmo quando não sabemos do que precisamos, o Senhor satisfaz todas as nossas necessidades. Te agradecemos e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém.